nosso dia ele vai ser sobre relacionamento, né? A gestão de terceiros, né? Os riscos que terceiros têm aí intrinsecamente envolvidos. Essa dinâmica de hoje vai ser conduzida aí pelo Matheus Cunha, a parte técnica conceitual. Na sequência, eu vou trazer um pouco do nosso processo, como é realizado, de due diligence, e depois o Anderson, do fiscal do CSC, vai falar um pouco sobre como que é o processo de treinamento do PIS, que os terceiros são submetidos no momento do cadastro. Então, antes de mais nada, queria já agradecer ao Matheus, né, pela disponibilidade de pronto, quando eu o convidei a participar da nossa semana. O Matheus Cunha, que o currículo dele, né, é um grande prazer para a gente poder ter ele na nossa semana de integridade, porque ele é uma das figuras, para quem está no meio aí de compliance sabe que ele é um dos painelistas mais requisitados, vira e mexe está nos painéis aí mais importantes de compliance. No entanto, que ele foi eleito aqui em 2019 como um dos 5 consultores mais admirados do Brasil pela pesquisa de compliance on top da LEC, né, que é uma escola de negócios voltada a compliance. O Matheus, ele é sócio da P4 Compliance, ele é advogado há mais de 10 anos, ele foi secretário adjunto de transparência do Mato Grosso, ele tem teses defendidas aí no seu mestrado, enfim, com relação a questões de anticorrupção, ele é professor de instituições de compliance, ele é professor da LEC, enfim, o Matheus aí, ele com certeza vem somar muito para a gente com uma palavra muito técnica sobre gestão de terceiros e com certeza aí vai nos ajudar muito a entender um pouco mais esse processo que nós já temos, né? Eu vou explicar depois como que a gente faz isso, mas ele vai contribuir tecnicamente trazendo um pouco dessa importância de olhar para terceiros e a gente entender isso como questões de riscos de compliance, né? Então, Matheus, seja bem-vindo. Se você puder compartilhar o teu material, fica à vontade e você conduz aí a partir do momento que você achar que está pronto. Bom, Ronaldo, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Queria desejar também boa tarde para todos que nos acompanham. É uma alegria, uma satisfação muito grande fazer parte de uma semana de integridade. Primeiro porque é uma oportunidade de cumprir a minha missão enquanto profissional de compliance, né? Essa missão de levar por meio da palavra, do ensinamento, da discussão, até mesmo das atividades de consultoria, conceitos, iniciativas, boas práticas relacionadas à compliance, integridade, ética, transparência. Então, aqui, nada mais do que o exercício, o cumprimento da minha missão, das minhas atribuições profissionais. Mas também, né, uma satisfação por ver na prática um programa de compliance que é tratado com seriedade, né, pelos colaboradores, pela alta administração, ver esse exercício, ver essa atividade em funcionamento é motivo de alegria, é motivo de satisfação pessoal, inclusive. Então, é por isso que eu fiz questão de aceitar esse convite, por justamente entender que é um projeto sério, é um projeto que é levado com a devida atenção e talvez eu possa contribuir de alguma forma apenas com as minhas opiniões, com a minha experiência. Buenas tardes a los compañeros que también nos acompañan en español. Pido permiso para continuar hablando en portugués, mas comprometo-me a hablar despacio para facilitar la comprensión, pero cualquier pregunta que pueda ser a través del chat, perguntas e respostas aqui embaixo. Bom, o tema de hoje, né, que vamos tratar aqui é um tema relacionado à gestão estratégica de terceiros e due diligence, que é uma parte, é um pilar, é um mecanismo muito importante do programa de compliance de qualquer organização, principalmente porque é o momento em que a gente leva o nosso programa de compliance da porta para fora
né, da nossa companhia. Mas antes de falar propriamente dito sobre os pilares do programa de compliance ou até desse pilar específico, né, que é a gestão de terceiros e due diligence, é muito comum, né, as pessoas me perguntarem, me provocarem aí durante as minhas aulas, as minhas palestras, ou às vezes até numa roda de amigos, né, que não são do meu relacionamento profissional, o que é compliance. E eu estudo o tema, estudo a matéria há mais de 10 anos, né, e certamente uma iniciativa que pode surgir da parte daqueles que desconhecem o Instituto, não sabem o que é compliance, talvez seja ir ao Google, né, que hoje é o meio de consulta mais utilizado pela nossa sociedade da informação para tirar as dúvidas mais rápidas no dia a dia. E daí, certamente, né, você, numa consulta ao Google, já deve ter visto, e se não viu e se fizer a consulta neste momento, se deparará com este conceito. Né? O compliance vem do verbo to comply, é um verbo do idioma da língua inglesa, que não tem uma tradução literal para o português, mas que significa, né, se assim buscarmos uma tradução, estar em conformidade com. Né? Então, é no momento em que a gente busca, de fato, a conformidade normativa, o cumprimento das normas, das regras existentes. E essas normas, elas podem ser externas, elas podem vir de fora do nosso ambiente corporativo. Todos nós, enquanto pessoa jurídica ou pessoas físicas, estamos sujeitos à regulação do Estado, né? O Estado, ele organiza a nossa sociedade para que ela possa conviver, né? Coabitar aí o nosso espaço territorial, e é por meio dessas normas de diferentes naturezas, né? Podem ser leis, decretos, regulações, instruções normativas, portarias, enfim, por meio de todo esse conjunto de diversas normas de naturezas distintas, o Estado busca, então, né, regulamentar e pacificar o nosso convívio por meio da regulação externa da nossa conduta, do nosso comportamento. E aí o programa de compliance, né, teria esse viés, né, de buscar, por parte da empresa, por parte da pessoa jurídica, por parte da nossa organização, o devido cumprimento a todas essas disposições normativas com que a nossa organização se relaciona. Então, por exemplo, né, nós temos aí normas de natureza trabalhista, tributária, ambiental. Então, de forma geral, né, o compliance vem para que a nossa empresa esteja em conformidade, esteja com o devido cumprimento de todas essas normas externas. Mas também se relaciona, né, com as normas internas. Eu, enquanto organização, eu posso me autorregular. O que é a autorregulação? Colocando de lado aqui um pouquinho, né, a atividade da regulação do Estado, é quando eu, organização, crio norma da porta para dentro. E aí, né, de fato, eu posso criar um conjunto normativo que não existe uma regra, mas há algumas nomenclaturas padrão, como códigos de conduta, códigos de ética, políticas, procedimentos, normas técnicas, enfim. Existem diferentes naturezas das normas internas que podem ser fruto da autorregulação das organizações, mas o programa de compliance também teria essa relação imediata com o cumprimento, principalmente em relação ao público interno dessa organização, a essas disposições normativas que vêm aí da autorregulação das organizações. Mas sendo bastante sincero para vocês, durante toda a minha atividade acadêmica, né, a minha atividade de estudo em relação ao Instituto do Compliance, eu nunca fiquei muito satisfeito com essa conceituação. Primeiro porque eu acho que o conceito ele é primário, né? Foi o primeiro conceito que surgiu e toda vez que, né, alguém cria ou estabelece um conceito, pouco a pouco ele sofre as alterações necessárias, ele sofre a sua adaptação necessária para atender às reais necessidades. E aí, né, de fato, por ser um conceito já relativamente antigo,
percebo que precisa, de fato, pouco a pouco ser melhorado. Mas, além de ser o primeiro conceito que surgiu, né, entendo aqui que ele não reflete toda a potencialidade que o Instituto pode trazer para cada um de nós, principalmente, né, do nosso dia a dia, enquanto colaboradores, enquanto parceiros, enquanto fornecedores, prestadores de serviço da nossa organização. Então, durante a minha pesquisa de mestrado, eu aproveitei para tentar construir um conceito que me atendesse melhor em relação a essa expectativa. E aí, né, nesse momento de atividade acadêmica, de pesquisa acadêmica, trouxe, por meio aí da minha dissertação, um conceito um pouco mais elaborado, né? Na minha concepção, o compliance, ou o programa de compliance, é um sistema de gerenciamento de riscos dentro do ambiente corporativo, que é estabelecido por meio de pilares, de mecanismos que são formalmente previstos pela legislação, pelas normas, pela regulação do Estado, mas que são fundamentais como um elemento da segunda linha de defesa do nosso ambiente corporativo, que aqui no meio corporativo a gente chama de back-office, que eu já explico melhor do que se trata, né? Mas, enfim, como a segunda linha de defesa do nosso ambiente corporativo, tem justamente esse viés de auxiliar a nossa organização, independente da sua natureza, né? Porque hoje eu já falo de compliance no setor privado, mas também no setor público, no terceiro setor, enfim, independente da natureza da minha organização, ele serve para auxiliar a detecção, a prevenção, a detecção e a resposta a ilegalidades, ou seja, ao não cumprimento das normas, mas também a outras condutas que, embora elas não sejam ilegais, ou seja, embora haja até uma autorização da norma legal, da autorregulação do Estado para que ela aconteça, na minha concepção, na minha compreensão, são condutas irregulares, ou chamados desvios de conduta, justamente porque eles, sendo praticados por nossos colaboradores, como empregados, prestadores de serviço, administradores, sócios e acionistas e representantes, ou ainda pelos nossos terceiros, parceiros comerciais, fornecedores, prestadores de serviço, e dependendo do risco, até pelos nossos clientes, de alguma forma, esses riscos podem trazer consequências negativas para a nossa organização, como a nossa responsabilização, ou seja, a aplicação de multas, restrição de direitos, condenação ao pagamento de indenizações, ou ainda também a exposição da nossa imagem e da nossa reputação de forma negativa e que, de forma geral, podem comprometer seja a nossa saúde financeira, seja a nossa saúde operacional, a nossa capacidade operacional, seja a nossa imagem, seja a nossa reputação no mercado. Então, o programa ele é estruturado em cima desses pilares, desses mecanismos, mas ele é pautado num viés evolutivo, né? Ele deve sempre buscar a sua melhoria contínua e deve também basear dentro do ambiente corporativo, mas também fora desse ambiente, a formação de uma cultura organizacional que é baseada em valores e princípios que são muito carentes hoje na nossa sociedade, como, por exemplo, a conduta ética, a integridade, a responsabilidade social, a sustentabilidade e, de forma geral, a transparência. Acredito, então, né, que ao participar de uma semana de integridade e sustentabilidade, né, nós estamos, de fato, aqui vivenciando um momento de formação de cultura organizacional, em que temos a oportunidade de discutir aí durante toda essa semana com profissionais de diferentes expertises, de diferentes conhecimentos, algumas iniciativas relevantes para que a gente possa trazer essas boas práticas para a nossa conduta, para as nossas ações e decisões que são tomadas aqui representando a nossa organização, mas também que a gente possa levar esse tema e esse assunto para a nossa sociedade, né? Por que não levar um pouco desse conhecimento, um pouco desses temas que nós discutimos aqui durante toda essa semana para o seio da nossa família, né? Para
para os nossos relacionamentos de amizade. Enfim, é uma forma da gente discutir temas que são importantes, são relevantes e que podem, de fato, gerar uma transformação social. E como eu disse anteriormente, né, o programa de compliance ele é estruturado em pilares, em mecanismos que são formalmente previstos na nossa legislação. E aqui, tentando simbolizar esses pilares, né, pelo menos de acordo com a metodologia em que nós trabalhamos na empresa, em que eu sou consultor, em que eu sou sócio, nós temos aqui o nosso programa de compliance estruturado em 7 pilares. Essa metodologia ela pode variar de acordo com a legislação ou com a vontade, ou com o interesse de cada uma das organizações. Por exemplo, o Ronaldo disse que eu sou professor na LEC, que é uma escola de negócios que é voltada aí para ensino de compliance. Na LEC, pela sua metodologia acadêmica, o programa de compliance é composto de 9 pilares, né? Então, essa variação do número de pilares ela pode acontecer, mas que no final do dia, todo mundo acaba falando a mesma coisa. Porque, por exemplo, na metodologia da LEC, eles separam em 2 pilares distintos as normas, como Código de Conduta, políticas e procedimentos relacionados ao programa, e os controles internos em 2 pilares distintos. E aqui, para nós, a gente trata em um único pilar. Então, no final do dia, todo mundo diz a mesma coisa, mas com uma quantidade de pilares aí diferente. Então, vejam só, né? Trago aqui na tela para vocês. Primeiro, destaca essa visão sistêmica, né? Porque quando a gente fala de programa, subentende-se que é uma ação que tem começo, meio e fim. E o programa de compliance não é bem um programa. Já que ele está pautado em melhoria contínua, ele não pode ter começo, meio e fim. Então, ele tem essa visão cíclica, né? De a todo momento eu buscar essa evolução e esse crescimento, mas necessariamente eu preciso voltar a cada um dos pilares para reestruturá-los, para melhor elaborá-los, para trazer maior efetividade. Então, é muito importante eu ter em mente, né, essa visão sistêmica em relação ao programa de compliance, especialmente voltado aí para melhoria contínua. Mas o primeiro pilar, que aqui eu entendo que é fundamental para a efetividade do programa, é o suporte da alta administração. Também pode ser chamado de outros nomes, como engajamento ou comprometimento das lideranças. Então, é extremamente relevante, né, que aquelas posições mais estratégicas na nossa organização, como diretoria e conselhos, estejam de fato envolvidas em relação ao programa, né, que elas compreendam que a sua liderança ela deve partir de fato pelo exemplo. E aqui eu já chamo a atenção para um detalhe muito relevante, né? O comprometimento das lideranças não são somente das lideranças estratégicas da empresa, né? Todo aquele que exerce um papel de liderança em um time, inclusive pessoas que compõem a estrutura tática da nossa organização, gerências, coordenadorias, ou seja, são lideranças dentro dos seus times, esses também têm um papel muito relevante para se engajar nas ações relacionadas ao programa de compliance e, principalmente, né, por motivar, por trazer aí, né, todo o seu time também ao engajamento do programa como um verdadeiro veículo de potencialização dessa cultura organizacional que pretendemos formar aqui na nossa companhia. O segundo pilar relacionado ao programa é o mapeamento e a avaliação dos riscos de compliance. Aqui nós temos riscos que são de natureza estratégicas dentro do nosso ambiente corporativo, como, por exemplo, comprar ou não um concorrente para que a gente possa aumentar a nossa fatia de mercado. Esse é um risco estratégico, né? Isso pode dar errado. Nós temos também riscos operacionais, como, por exemplo, né, um acidente de trabalho ou até mesmo alguma situação diferente, como é o caso da pandemia, que pode impactar aí os nossos processos de trabalho no dia a dia da nossa empresa. Mas dentro do nosso ambiente de negócios, nós também temos os riscos de compliance, que também podem variar de organização para organização. Como, por exemplo, aqui nós temos empresas que trabalham em relação ao programa de compliance, o risco de corrupção, o risco de fraude, o risco de lavagem de dinheiro, o risco de fraude em licitações e contratos com a administração pública, mas também outros temas, como, por exemplo, a prevenção ao assédio moral e sexual, a prevenção à discriminação.
Então, de forma geral, esses riscos de compliance, eles tendem a variar de empresa para empresa, mas é muito importante que cada organização faça uma avaliação dos seus riscos para entender, dentro dos processos internos, dentro das áreas da companhia, aonde estão aquelas maiores vulnerabilidades que podem gerar um ato, né, um evento que materialize aquele risco, que é uma hipótese, e, por consequência, traga aí a consequência negativa, o dano, a exposição da imagem à nossa organização. Então, depois que você avalia o risco, é importantíssimo que você faça a gestão desse risco. E a gestão dos riscos de compliance são feitas por meio de normas que são construídas, né, escritas aí para dentro do nosso ambiente corporativo, como eu já mencionei, como fruto da nossa autorregulação. Então, aqui eu cito o código de conduta, as políticas e os procedimentos que são relacionados ao programa de integridade, e também por meio de controles internos, que podem ser controles humanizados, né, controles manuais, como, por exemplo, alçadas de aprovação, segregação de função, ou até controles sistêmicos, né, quando a gente utiliza ali o acesso a um determinado sistema para fazer algum tipo de aprovação específica ou algum tipo de comunicação. Encerrando essa primeira parte do programa, que é o bloco de prevenção dessas condutas que podem trazer consequências negativas para a nossa companhia, nós temos aqui outro pilar relevantíssimo, que é o pilar da comunicação e treinamento, que é levar ao conhecimento, tanto do público interno quanto do público externo da minha companhia, todas essas disposições relacionadas ao programa. Ou seja, treinar os nossos colaboradores sobre o código de conduta, sobre as políticas, sobre o procedimento, sobre os riscos de compliance. Da mesma forma, treinar o nosso público externo, às vezes um parceiro de negócio, às vezes um prestador de serviço, às vezes um cliente ou um fornecedor. Então, essa parte de comunicação e de treinamento, ela é relevantíssima para que a gente possa disseminar dentro do nosso ambiente corporativo, mas dentro de toda a nossa cadeia de produção, dentro do nosso segmento, essas boas práticas que queremos implementar por meio do programa de compliance. Com relação à parte detectiva e reativa, é muito importante que a companhia tenha um canal de comunicação para que o público interno e o público externo possam trazer dúvidas, sugestões de melhorias relacionadas ao programa, mas também denúncias relacionadas a suspeitas, justamente de desvios de conduta, que são ações ou decisões que violam a legislação ou aos normativos internos da companhia. E caso, né, a empresa receba um relato dessa natureza, que ela faça a devida apuração e, havendo a confirmação, né, do cometimento daquela conduta indevida, que as medidas sejam aplicadas. Medidas de reparação de danos, de prejuízos a quem quer que seja, medidas disciplinares, né, a fim de educar, medidas disciplinares educativas, né, para todo o público relacionado ao programa, e também, né, medidas de melhoria, de enxergar a vulnerabilidade dentro desse sistema que gerou a oportunidade da materialização daquele risco e, por consequência, né, implementar os controles, os mecanismos de ajuste para que outras condutas similares não aconteçam. E aí nós temos aqui justamente, né, o sexto pilar, que é o gerenciamento de terceiros e as atividades de due diligence, né, as atividades e iniciativas de conhecer os nossos terceiros. Aqui eu vou segurar um pouquinho e já explico logo na sequência o que é a gestão estratégica de terceiros e o processo de due diligence. Mas antes quero falar do último pilar, que é o pilar do monitoramento e auditoria. É o momento em que eu estabeleço indicadores para avaliar a efetividade de cada um desses pilares em funcionamento no dia a dia, ou ainda, né, submeta ao meu programa a uma avaliação externa. Pode ser a própria auditoria interna da companhia, ou pode ser uma auditoria externa independente, que ela vem para dentro da minha organização para avaliar se de fato todos esses pilares são efetivos ou se existem aí oportunidades de melhoria e principalmente, né, por meio de testes de controle para avaliar se os riscos estão sendo de fato bem tratados. Ainda na minha questão conceitual,
trouxe aqui para vocês, né, uma palavra chamada linhas de defesa. Eu disse que o programa ou a área de compliance faz parte da segunda linha de defesa do ambiente corporativo. O que são essas linhas de defesa? Bom, o Instituto dos Auditores Internos estabeleceu há bastante tempo, né, uma sistemática de que dentro do meu ambiente corporativo, dentro do meu ambiente empresarial, eu tenho 3 linhas de defesa. Vou começar de trás para frente. A terceira e última linha de defesa é justamente o trabalho da auditoria interna. É essa avaliação em relação às nossas transações contábeis e financeiras ou em relação aos nossos processos internos de trabalho, para que, periodicamente, por meio de amostragem, todos esses processos ou essas transações sejam testadas, a fim de verificar se não existem vulnerabilidades e que essas vulnerabilidades podem expor a nossa organização a risco. Na segunda linha de defesa, nós temos várias áreas que vão dar suporte na melhoria desses controles que servem justamente para deixar o risco fora do nosso ambiente corporativo. Então, aqui eu cito, por exemplo, a área de saúde e segurança, né, que quer deixar o risco de acidente do trabalho fora do nosso ambiente corporativo. Aqui eu cito, por exemplo, o nosso jurídico, que quer deixar os nossos problemas jurídicos de natureza trabalhista, ambiental, tributário, fora da nossa organização. E aqui a área de compliance, né, que quer deixar com que os riscos de compliance estejam fora da nossa organização, ou seja, que a nossa companhia não esteja sujeita a esses riscos. É o principal papel da segunda linha de defesa, o trabalho de prevenção. Prevenção aos riscos relacionados às atividades de todas essas áreas. E aí, a primeira linha de defesa é onde acontecem os nossos processos do dia a dia, é onde acontecem os nossos processos de produção, é onde acontecem os nossos processos de atendimento aos nossos clientes. E é justamente aqui, nessa primeira linha de defesa, aonde os riscos podem acontecer. Né? Na mensagem de valor, que me antecedeu a minha fala, falávamos justamente de um risco de acidente de trabalho, que acontece aonde? Dentro da área de segurança do trabalho ou no momento em que um container é manuseado ali em relação a um caminhão. Então, os riscos, eles podem acontecer justamente na primeira linha de defesa. E o papel da segunda linha de defesa é auxiliar a primeira linha de defesa a criar aqueles controles aptos e necessários para a prevenção dos riscos. Ou seja, aquele trabalho de pintar o container com áreas vermelhas, que são áreas de risco, que podem gerar um acidente de trabalho, é justamente uma iniciativa pensada em conjunto com a área de segurança, que está na segunda linha de defesa, para que outras situações de risco, como o acidente que aconteceu anteriormente, não venham a acontecer. Então, esse caso ele ilustra de forma muito clara, de forma brilhante, o trabalho da segunda linha de defesa, dando um suporte para a primeira linha de defesa na prevenção dos problemas. Por quê? Se a primeira linha de defesa falha, não cumpre o seu papel de prevenção dos riscos. Se a segunda linha de defesa também falha e não cumpre o seu papel de prevenção e detecção dos riscos. E se a terceira e última linha de defesa também falha, aí a gente já fala de problema para a nossa organização. Aí já é prejuízo financeiro, aí já é multa, indenização, restrição de direitos, sanções das mais diversas naturezas, exposições da nossa imagem, da nossa reputação, ou seja, já são situações em que nós, enquanto companhia, teremos problemas. E aí, né, vem, de fato, aquela interpretação do que são riscos dentro do ambiente corporativo. Eu trouxe uma brincadeira aqui para a gente avaliar o conceito de risco, né? Faça aí o seu exercício individualmente, né? Nós estamos aí com mais de 500 pessoas participando, então eu não conseguiria fazer um quiz aqui, né? Uma enquete para avaliar, mas quase 600 pessoas nos acompanhando. Então é muita gente, então individualmente façam aí as suas reflexões. Se eu jogar na Mega Sena hoje, pagando R$ 4,50, que é um valor da aposta, né? Por uma aposta de 6 números, eu tenho o risco de ganhar 82 milhões de reais que estão acumulados? Você acha que há um risco de ganhar na Mega Sena se você jogar aí com uma única aposta de 6 números? Eu já digo para você que não há risco, a chance, a oportunidade. Por quê?
o risco tem um significado negativo. E ganhar na Mega Sena, pelo menos para mim, eu não sei para você, não é algo negativo. Pelo contrário, é algo extremamente positivo, né? Eu acho que eu pararia de trabalhar e viveria só de investimento e da rentabilidade desse dinheiro. Mas o conceito de risco, né, ele está atrelado, ele está diretamente relacionado a um evento de natureza negativa. Então, o risco aqui não seria de ganhar na Mega Sena, né? O risco aqui é de perder 4,50, né? Que você apostou e não ganhou na Mega Sena, ou seja, você vai ficar no prejuízo aí dos seus R$ 4,50, que é o valor da nossa aposta. Agora que a gente já sabe que nós, como primeira linha de defesa, temos um papel importante na prevenção de riscos e que a gente já entendeu que o conceito de risco está relacionado a eventos negativos, o próximo passo é entender onde estão os riscos dentro do nosso ambiente empresarial. Os riscos eles podem vir dos nossos processos internos no dia a dia da companhia, mas os nossos riscos também podem vir dos relacionamentos externos. Por exemplo, falar de um risco de compliance, que é o risco de corrupção de agente público. Às vezes, numa fiscalização de um órgão ou de uma entidade do poder público, né, algum colaborador da empresa, numa iniciativa de tentar proteger a companhia, no momento em que o fiscal está ali lavrando um auto de infração, por exemplo, ele pode ter a iniciativa, né, de pagar, inclusive do seu próprio bolso, uma vantagem indevida para o agente público, ou pelo menos uma tentativa, né, de pagar algo para o agente público, para que ele não lavre o auto de infração e responsabilize a nossa companhia. Bom, saiba você que como colaborador, né, aqui representando a nossa organização, você está materializando um risco de compliance da sua empresa e isso pode gerar consequências muito negativas. Então, por isso que no nosso Código de Conduta fala que nós não toleramos e não autorizamos qualquer ato de corrupção por parte dos nossos colaboradores, principalmente. Então, se você se enquadra numa situação como essa, jamais tenha essa proatividade, jamais tenha essa iniciativa de tentar subornar um agente público para que ele deixe de praticar um ato decorrente aí da sua atribuição. Mas esses mesmos atos, eles podem acontecer por meio de terceiros. Por exemplo, né, eu sou advogado, então a empresa contrata o advogado para que o advogado entre com uma ação, por exemplo, um mandado de segurança, né? O advogado, então, ali na tentativa de vencer a ação, de obter uma decisão favorável, ele procura o juiz e oferece uma vantagem indevida para o juiz, para que o juiz dê a decisão favorável ao seu cliente. Olha, o Matheus aqui como advogado não é a Solvi, é uma outra empresa, um terceiro, um prestador de serviço. Mas, justamente por estar representando os interesses da Solvi perante o judiciário, numa situação idêntica a essa, eu, enquanto empresa, enquanto escritório de advocacia, poderia ser responsabilizado, mas também poderia gerar a responsabilização da Solvi, uma vez que eu estou agindo em nome da empresa. Então, os terceiros com quem a gente se relaciona também podem trazer os riscos de compliance para dentro do nosso ambiente de negócio e podem gerar todas aquelas consequências negativas que advêm aí dos riscos relacionados à compliance, por exemplo. E quem são esses terceiros, né, que podem representar risco para cada um de nós? Existem diferentes categorias de terceiros. Nós temos fornecedores, prestadores de serviço, clientes, parceiros de negócio, parceiros comerciais, agentes, associados, ou seja, vários outros CPFs ou CNPJs que não são colaboradores, empregados, administradores, sócios, acionistas, representantes legais da nossa companhia, ou seja, são pessoas externas à nossa organização, mas que, independente de ser externo, eles podem, em determinado momento, trazer os riscos de compliance para o nosso negócio. Então, é muito importante que, antes de falar dos riscos dos terceiros, tenhamos a consciência de que, de fato, os terceiros são muito importantes. Sem os terceiros, dificilmente a gente conseguiria atingir aí as nossas atividades e colocar de pé as nossas operações. Inclusive, né, teve uma pesquisa aí que aconteceu no ano de 2015 por um organismo que estuda o compliance no mundo inteiro, né? E essa pesquisa ela perguntou para as 500 maiores empresas do mundo
quantos processos da companhia elas terceirizam e quantos processos elas internalizam. E essas 500 maiores empresas do mundo responderam, em média, que elas terceirizam 75% dos processos, deixando só 25% dos processos realizados internamente. Então, isso mostra, né, a importância dos terceiros para a realização, né, dos negócios, especialmente em decorrência dessa pesquisa, para as 500 maiores empresas do mundo. Por que esses terceiros são relevantes? Porque eles representam redução do custo da nossa operação, eles representam um maior acesso ao mercado, eles representam uma mão de obra especializada que a gente não tem dentro da empresa e que trazem maior agilidade. Eles têm uma experiência local que às vezes a gente não tem, justamente em razão aí da capilaridade das nossas operações. Então, se os terceiros são risco, mas os terceiros também são importantes, o que fazer? Se fosse só risco, eu abandonava os terceiros. Mas os terceiros também são importantes, então eu preciso dos terceiros no dia a dia. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer enquanto organização, enquanto empresa, para manter os terceiros, né? Porque eles são relevantes, mas prevenir os riscos de compliance que podem acontecer em relação a esses terceiros. E eu trouxe aqui algumas ideias, algumas iniciativas, né? O primeiro passo é analisar e planejar a nossa realidade. Então, eu preciso conhecer quem são os nossos terceiros, quais são as categorias e as subcategorias de terceiro que se relacionam com a nossa organização. Eu preciso entender de que forma que acontecem as contratações e a gestão do relacionamento com todos esses terceiros. E depois que eu faço esse trabalho de análise, né, de planejamento, eu preciso classificar essas diferentes categorias e subcategorias de terceiros em relação a grau de exposição ou nível de exposição a riscos. Por exemplo, eu tenho terceiros que são de baixíssimo risco, mas de outro lado, né, na outra ponta, eu posso ter terceiros que são de altíssimo risco. Então, eu tenho que, de fato, priorizar os terceiros que são mais relevantes do ponto de vista de exposição ao risco. Daí a importância de conhecer, né, todo esse universo e toda essa realidade para a gente entender quais são aqueles terceiros que a gente deve priorizar, que a gente deve ter mais atenção. O próximo passo é conhecer esses terceiros. É fundamental que você saiba quem são essas organizações com quem a gente se relaciona e também as pessoas que estão por trás dessas organizações, e que nós chamamos de beneficiários finais, né, que são os sócios, que são as pessoas que representam aquela organização, aquele terceiro que conosco se relaciona. Por isso que eu defino aqui a categorização de exposição ao risco do terceiro em níveis, né, risco alto, risco médio e risco baixo, porque essa análise, esse processo de conhecimento do terceiro, ou essa devida diligência, que aí vem a expressão do idioma da língua inglesa, né, due diligence, devida diligência, ou seja, esse processo de conhecimento do terceiro, ele também é diferente em 3 níveis. Ele também se coloca em 3 níveis. Por quê? Quanto maior o risco que esse terceiro traz para a nossa organização, mais profunda é a análise. Para um terceiro de baixo risco, você vai lá e dá uma olhadinha rápida, usa ali algumas fontes, algumas referências para ver de fato quem ele é. Uma pesquisa mais simples, mais rápida. Agora, para o terceiro de altíssimo risco, esse você tem que conhecer muito bem, né? Eu costumo brincar aqui que esse terceiro de altíssimo risco, você tem que virar ele de cabeça para baixo e saculejar, né, para ver se cai alguma coisa do bolso dele, se não tem uma informação ali secreta ou oculta, né, que é relevante e que pode aí servir para você tomar a decisão adequada. Só que essa análise, a due diligence, a diligência que você faz para conhecer o terceiro, ela é uma fotografia de momento. Ela vai trazer uma realidade do terceiro naquela situação. Por exemplo, se eu fiz uma due diligence da Odebrecht em 2015, era a realidade, era o momento da empresa naquele contexto histórico, naquele ano. E a Odebrecht, infelizmente, ela se envolveu na Lava Jato.
no ano de 2016, fez acordos em 2017, vem se reestruturando desde então enquanto empresa. Mas veja bem, se você fez análise em 2015 e não renovou essa análise ao longo do tempo, você simplesmente está deixando passar nesse processo de diligência, de conhecimento do terceiro, uma lava-jato. Por isso que eu tenho que ter um monitoramento desse terceiro, eu tenho que revisar as análises ao longo do tempo. E aí, também, né, tem que ser proporcional essa revisão. Para terceiros de baixo risco, a revisão tem um prazo maior, depende muito dos processos internos de cada empresa, né? Às vezes 2 anos, às vezes 1 ano. Já terceiros de alto risco, a análise tem que ser mais frequente. Então, a cada 6 meses, a cada 3 meses, isso depende muito de organização para organização em relação à revisão, essa periodicidade de reavaliação dos terceiros com quem você se relaciona. Mas tanto a profundidade quanto a revisão dessas análises, elas têm que ser proporcional ao grau, ao nível de risco que o terceiro traz para a sua companhia. Depois que você faz a análise do terceiro, que você busca informação, né, na base de dados, ali pode ser um Google, pode ser uma ferramenta, enfim, você trouxe as informações, agora você precisa analisar com criticidade essas informações. E essas informações, elas podem vir por alguns sinais de alerta, alguns pontos de atenção, que em inglês a gente chama de red flags, ou bandeiras vermelhas, né, esses pontos de atenção, que podem sinalizar um risco de compliance. E aí eu trouxe aqui, né, como referência um material que eu vou citar aqui na nota de rodapé, um livrinho da SCCE, que nesse livrinho ele cita alguns red flags de compliance no relacionamento de terceiro. Como, por exemplo, o terceiro, ele te representa perante agentes públicos? O terceiro, ele tem um relacionamento em seu nome em relação a funcionários de governo? Se a resposta é sim, isso é um ponto de atenção. Como eu disse, né? Esse terceiro que te representa pelo agente público é o terceiro que pode subornar o agente público e trazer a sua responsabilização enquanto companhia. Esse terceiro está numa região do gráfico do país onde há casos frequentes de corrupção, né? Por exemplo, falando a nível global, o Brasil, num ranking de 180 países, está entre os 80 países onde há uma maior percepção de corrupção no mundo. A gente já esteve melhor lá atrás, hoje a gente está bem pior, mas nós estamos, né, entre aí os 50% onde há menos percepção de corrupção e 50% maior percepção de corrupção, nós estamos nessa fatia de maior percepção, ou seja, o risco Brasil, em termos de corrupção, é maior do que em outros países, como, por exemplo, Suécia, Dinamarca, que são os melhores países aí nesses rankings. Esse terceiro, ele atua em determinadas atividades, em determinadas operações que são setores de alto risco, né? Eu citei o meu exemplo aqui, a advocacia é um setor de alto risco, consultorias também, despachantes, né, prestadores de serviços que têm essa representação perante agentes públicos, são algumas categorias consideradas categorias de alto risco. Então, pelo simples fato de se enquadrar nessa categoria, nessa atividade profissional, já é um sinal de alerta para trazer aí, né, uma maior exposição aos riscos de compliance e, por isso, uma maior atenção em relação a esse terceiro. Esse terceiro, ele já foi ou é agente público, né? Porque se ele ocupa um cargo em governo, ele pode colocar a companhia numa situação de risco de compliance, seja de corrupção, seja de tráfico de influências, lobby, algumas outras situações que podem gerar responsabilização da companhia. Esse terceiro, ele foi indicado pelo agente público, né? Então, às vezes, o agente público veio me fiscalizar, e aí eu tenho um problema, e ele fala, não, procura esse prestador de serviço aqui que ele vai resolver o seu problema. Não sei se vocês assistiram o Mecanismo, né? Aquele seriado no Netflix. Eu assisti. Em determinado momento ali, né, o personagem, ele chama um funcionário do órgão ali de saneamento, né, do município para ele reparar um cano. Aí ele fala para o personagem, esse problema aqui é dentro da sua casa, você tem que chamar um prestador de serviço particular. Eu, agente de governo aqui, não resolvo o problema. E ele tira do bolso um cartão, entrega o cartão na mão do personagem, e aí o personagem liga para o prestador de serviço e vem o mesmo funcionário público,
né, prestar o serviço. Foi, pô, mas peraí, eu te chamo de manhã, você é agente público, eu te chamo à tarde, você é prestador de serviço, né? Que história que é essa? Então, isso é um sinal de atenção. Enfim, trouxe aqui outros exemplos, né, de situações que podem representar aí red flags, mas quem quiser ler mais sobre o tema, né, buscar aí outras informações relevantes, eu trouxe aí na nota de rodapé esse livrinho aí da SCCE, que traz vários pontos de atenção no relacionamento com terceiros, relacionados aí a riscos de compliance. Avaliei o terceiro, olhei se existem sinais de alerta em relação ao terceiro. Agora eu preciso tomar algumas decisões estratégicas em relação a esse terceiro. Nós estamos falando de gestão estratégica. Se a gestão estratégica precisa ter decisão estratégica. Que tipo de ações estratégicas nós podemos tomar em relação ao terceiro? Medidas de aprovação, por exemplo, né? Terceiros de alto risco têm que ser aprovados por um diretor, por exemplo, ou seja, você cria uma alçada de aprovação. A área contratante, se o terceiro é classificado como alto risco, ela não aprova a contratação, precisa passar pela área de compliance, por exemplo. Então, a área de compliance tem que dar um parecer. Então, são algumas sugestões aí de medidas de aprovação relacionadas ao gerenciamento estratégico dos terceiros. Medidas contratuais, né, elas são boas medidas para prevenção de situações de risco, como, por exemplo, a cláusula anticorrupção no contrato, né, falando que o terceiro não pode oferecer vantagem indevida para agente público, né, representando aí a sua companhia. Isso fica escrito em contrato, estabelecendo também em contrato que se ele violar a cláusula, ele pode ser responsabilizado, né, pode ter o contrato rescindido, enfim. Essas cláusulas, elas são, de fato, muito importantes. Medidas de conscientização, ou seja, eu posso escrever um código de conduta para o meu terceiro, eu posso dar treinamentos de compliance para o meu terceiro, eu posso enviar comunicações estratégicas periodicamente para esses terceiros, né? Lembretes, para que ele não se envolva em problemas de compliance, e ainda medidas de monitoramento, né? Renovar periodicamente a due diligence, auditar as transações que esse terceiro tem com a minha companhia e também, eventualmente, né, auditar o próprio terceiro. Às vezes o terceiro tem um programa de compliance, eu quero auditar o programa de compliance do meu terceiro para ver se ele atende aí a minha expectativa e as minhas necessidades. Bom, pessoal, pontualmente, né, encerro aqui a minha fala com exatos 1 hora de projeção. E antes de me despedir, né, antes, inclusive, de me colocar aqui à disposição para dúvidas, quero dizer que lá na T4 nós escrevemos um e-book sobre esse tema e aqui quero fazer o convite, né, a todos vocês que tiverem interesse em ler e estudar mais sobre o assunto, que façam um download gratuito aí desse e-book na internet e possam aí depois continuar os estudos, a aprendizagem em relação a esse tema, né, que é muito instigante, é muito relevante e que nós, enquanto primeira linha de defesa do nosso ambiente corporativo, a gente possa compreender. Se nós representamos a nossa empresa no relacionamento com terceiros, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter atenção, porque esse terceiro pode trazer problemas para a nossa companhia. Então, entender em relação aos processos da área de compliance, como eu me insiro para auxiliar a gestão de risco estratégico de terceiros em relação à minha organização. Bom, ficam aqui os meus contatos, né? Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. E se tivermos dúvidas ou outras provocações, eu fico aí à disposição de todos. Muito obrigado, Matheus. Acho que você deu um show. Estão dizendo aqui, muito didático, excelente o material que você compartilhou com a gente. Eu acho que não só de due diligence, né, que era o objetivo de você falar, mas você deu uma aula sobre os pilares de compliance. Posso te dizer que a gente permeia todos esses pilares com muita qualidade, desde o comprometimento da alta administração. Isso já foi visto em todas as nossas semanas, sempre começa com o principal líder do negócio, né, o Celso, nosso diretor-presidente, assim como o conselho, em diversas ações, tem patrocinado o nosso PIS. Além de outras brilhantes colocações que você colocou com relação à interação com agentes públicos, né? Nós somos um grupo que tem uma forte atuação com o poder público, né? E isso é uma questão que a gente sempre tem reforçado desses riscos potenciais, né? Então, eu queria te agradecer aqui já antecipadamente.